Pessoal, bom dia. Obrigado pela presença aí. A minha ideia, quando eu submeti essa sessão, foi justamente tentar trazer um pouco de diálogo técnico para esse universo de Agile Coach, que é um universo cada vez mais em expansão. Então, deixa eu fazer um disclaimer baseado no fishbowl que eu participei com o Fusca ontem e com algumas conversas de corredor. Eu vou usar o termo Agile Coach aqui hoje no sentido de qualquer pessoa que trabalha com desenvolvimento de software e ajuda essas pessoas que estão desenvolvendo a trabalhar dentro do que está definido no manifesto, do ponto de vista de valores e do ponto de vista de princípios. Então, se você é um Scrum Master, um Enterprise Agile Coach, um gerente ágil, que for, você potencialmente vai se beneficiar com algumas coisas que eu vou trazer aqui. Beleza? A minha premissa principal é baseada nas leis de entropia de software, que foram definidas por várias pessoas, mas talvez o mais comum, o mais popular, são essas duas leis que o Lehman falou em década de 70, mais ou menos, que qualquer um de nós que trabalhou com software sabe que isso é verdade, né? Mas, às vezes, as obviedades precisam ser ditas e reditas. Cara, se você tem um software e você conseguiu ter sucesso suficiente para alguém usar aquele software, você vai dar manutenção naquele software, logo você vai modificá-lo. Logo, você precisa ter algum cuidado para, à medida que você vai modificando, porque você vai potencialmente adicionando novas features, você vai adicionando novas complexidades. Se você não lutar contra isso, você cria um grande problema. Bem, vocês viram essa chamada alguns meses atrás? Uma grande empresa conhecida processou outra grande empresa conhecida em 32 milhões de dólares. Eu fui atrás para ver se não era só fake news, se era... O que tinha por trás disso, né? E tem, depois na bibliografia tem os links, tá? Vocês podem dar uma olhada também por vocês. Mas, basicamente, o que aconteceu? Entre outras coisas, tinha o time de desenvolvimento de software, que começou a desenvolver aquele software, e eles não utilizaram necessariamente bons padrões nem de desenvolvimento, nem mesmo da própria forma que aquela linguagem de programação tinha para ser bem escrita. Então, o que criou? À medida que a gente vai criando o código ali, foi criando pequenos problemas, e pequenos problemas, e pequenos problemas, e esses problemas deixaram o cliente bastante insatisfeito. O cliente voltou para a empresa e falou: caras, isso não está rolando? Está ruim demais? Alguém foi ali avaliar a situação, potencialmente alguém mais executivo do que técnico, e falou: é verdade, precisamos resolver esse problema. Para resolver esse problema, você precisa pagar mais dinheiro. O que aconteceu? O cliente ficou full pistola. Não vou entrar em nenhum julgamento de valor aqui, porque não me cabe. O que eu quero trazer para nós aqui, a consciência é, se nós temos um problema de software e a gente precisa resolver, a gente vai gastar mais dinheiro, correto? Então, não vou entrar no mérito por que aconteceu, se os caras são isso ou são aquilo. O ponto é que a gente sabe, por trabalhar com desenvolvimento de software, que, dependendo da mudança que a gente for fazer, ela vai custar dinheiro, e, dependendo da mudança, ela vai custar mais dinheiro, muito mais dinheiro. Então, a gente precisa se preocupar com isso desde sempre. Se você ainda não está convencido, deixa eu usar uma outra metáfora clássica de 92 que o Cunningham fez, que é: pense numa pessoa que começa a sua vida lá. Ronaldão aqui, pegar que ele está na frente de exemplo. Ronaldo começou a trabalhar no primeiro trampo dele, começou a ganhar uma grana. O que ele falou? Vou pegar um carro, né? Se eu tiver um carro, eu tenho mais chance na noite. Conheço várias pessoas que fizeram exatamente isso, tá? Daí, depois que ele tinha o carro, ele conseguiu ir para a noite, ele conseguiu se dar bem, fez um relacionamento, vou tirar férias. Ele pegou aquela grana que estava entrando, né? Tirou férias. Depois, foi morar junto, comprou um pet. Vamos treinar com o pet antes de ter um filho.
Dando tudo certo, disse, não, agora a gente vai casar. Só que aí começou o problema. Não pelo casamento, por favor, não me interpretem mal. Mas ele não tinha o orçamento agora que ele tinha antes. Mesmo em dupla, os dois tendo salário, não deu. Então, eles recorreram a pegar esse dinheiro emprestado de algum jeito. E, à medida que eles saíram do aluguel, foram para casa, financiamento e tudo mais uma dívida. Todo mundo conhece essa história, ou passou por ela, ou conhece alguém. É exatamente isso que acontece com o software. A gente vai tendo algumas decisões, principalmente quando o projeto é greenfield, a gente pode fazer o que quiser. À medida que esse projeto vai crescendo, o nosso usuário fica feliz, a gente vai botando mais coisas, a gente decide fazer alguns atalhos, por quê? Porque tem que chipar, como disse o Alexandre aqui agora há pouco, né? Cara, tu pode ser deliberado, não, vou fazer isso com menos tais características, porque eu preciso daquele tempo, mas depois eu tenho que ir atrás, porque senão isso vira uma bola de neve e aí você está num grande problema. Então, essa é a metáfora da dívida técnica, que eu imagino que alguns de vocês já conheciam, e que, então, precisa ser contemplada do ponto de vista técnico e de importância. Por quê? Porque é entropia de software. A gente colocou mais complexidade dentro do nosso desenvolvimento. E eu ia até citar direto, mas daí o pessoal ia dizer que eu estava roubando porque eu ia citar o Martin Fowler, então só peguei essa figura, onde ele justamente mostra o mesmo problema, é um artigo que ele lançou faz uns 3, 4 meses, do payoff de design. O que acontece em outros lugares? Vamos lá, a gente usou o exemplo de, deliberadamente, eu fiz algo com menos qualidade ou com menos segurança, qualquer uma dessas coisas, para entregar mais rápido. Eu fui deliberado. Eu sabia que eu estava fazendo aquilo e eu sei que em algum momento eu vou ter que pagar por aquela decisão que eu tomei. Mas, eventualmente, a gente toma outras decisões, e um dos relatos que tinha lá no caso de uma empresa que processou a outra é que o pessoal não fez nenhum processo de design. E quando fala design, não é design, vamos fazer uma sessão de design thinking aqui. Não, é design de software, é parar, planejar como é que aquele componente vai ser executado, como é que eu conecto aquele microserviço com o outro, por que a minha API precisa de tais coisas, dado que eu tenho clientes internos, externos, o que for. Então, esse tipo de situação ela tem de ser inerente ao dia a dia do desenvolvimento de software. Se você ainda não acreditou em mim, saiu um livro baseado no State of DevOps, chamado Accelerate. Vi que algumas pessoas já falaram sobre ele aqui na conferência. Ele fala que desempenho organizacional está totalmente correlacionado com desempenho da entrega de software. O que eu vejo acontecendo muitas vezes no mercado? As pessoas dizem, eu sou um Enterprise Agile Coach, então eu não trabalho com os times, eu vou trabalhar com a camada de business, eu vou trabalhar com a camada de estratégia. Bem, o que esse estudo científico comprovou é que se você quiser realmente fazer alguma diferença, ou uma das formas muito válidas de fazer uma diferença no desempenho organizacional, é fazer mudanças positivas em desempenho de entrega de software. Está totalmente correlacionado. Quando a gente expande esse cara aqui, a gente chega na situação que desempenho de entrega de software tem a ver tanto com entrega contínua, com a cultura de segurança psicológica. E aí vários de nós que entram na posição de Agile Coach, por um lado menos técnico, tendem a ficar nessa segunda casinha ali. É importante, é muito, está ali, os caras provaram. Hoje aqui eu quero falar da outra. E a outra, quando a gente expande, ela está falando de muitos itens, mais itens do que aparecia aí, então, para não ficar a letra muito pequena, eu citei só alguns, vocês, por favor, deem uma olhada nos outros, mas a gente está falando de manutenibilidade de código, por exemplo. Ou seja, todos os dias, o código que você está escrevendo, você tem de se preocupar que ele seja manutenível. Tem a frase clássica, né? Qualquer um escreve um código que funcione. Poucos escrevem código que, além de funcionar, outros seres humanos leem o código e conseguem entender, conseguem dar manutenção. A gente tem de se preocupar com esse tipo de coisa. A gente tem que se preocupar com a arquitetura. Essa arquitetura tem que ter baixo acoplamento. Por quê? Porque quanto mais acoplamento tiver, menos eu consigo mexer.
e assim por diante. Então, de novo, essas coisas vão fazer diferença para nós quando a gente fala de desempenho organizacional. Então, se você é um Enterprise Agile Coach, você tem de se preocupar com isso também. Se não é você que vai fazer, alguém do seu time, chame alguém de fora, alguém de dentro, resolva de alguma maneira, mas, por favor, resolva. Isso faz diferença. E a diferença está aí. Times tradicionais, comparados com o que eles chamam nesse universo de estudo científico como times de elite, têm um lead time 106 vezes mais rápido. 208 vezes mais deploys são a frequência que eles conseguem chegar nos caras. São números ótimos, né? Então, vamos chegar lá? Tem como chegar lá? Porque muitas vezes a gente vê aquela lista, principalmente quando eu expandi ali de entrega contínua para muitos itens, as pessoas se assustam. Não, mas isso é muita coisa, isso eu não vou conseguir fazer. Cara, sempre tem alguma coisa que dá para fazer. Começa pequeno. Extreme Programming. A gente tem que voltar a falar sobre isso. A gente está falando demais sobre Scrum, a gente está falando demais sobre Kanban, a gente está falando demais sobre... A gente está falando demais sobre várias coisas que não servem. Ou não servem sozinhas. A gente tem que ser um pouco mais agnóstico na medida do que vai funcionar para nós e o que não vai. O que eu gostaria de propor para vocês é, vamos recuperar o que Extreme Programming já trazia. Bem, você, como Agile Coach, que gosta de post-it, que gosta de desenho, você pode começar fazendo uma tabela de pareamento. Você vai botar o nome, ou a foto, ou a figurinha das pessoas que trabalham com você, e a cada vez que as pessoas parearem, ou você marca um xizinho, uma cruzinha, ou você bota ali a data que as pessoas fizeram isso. Só que daí, para mim, um outro problema que a gente tem é, as pessoas fazem a matriz de pareamento e param por aí. Você tem que ir um pouco mais além. O que é parear de verdade? Quais são as características quando eu pareio? E aí, você tem que trabalhar nas dinâmicas de rotação. Quais são as dinâmicas de rotação? Tem várias coisas para que você pode se preocupar. E tudo isso vai sempre ter uma resposta para o teu contexto, baseado em por que o pareamento existe. Por que ele foi inventado? Eu imagino que a grande maioria de nós aqui ou fez um curso técnico, ou fez algum curso de programação em faculdade. Quando vocês estavam aprendendo, vocês faziam as coisas sozinhos ou vocês sentavam com alguém para programar, para parear, para aprender? Esse é o princípio, a troca. Como é que você faz essa troca acontecer? No dia a dia. Lembrem que cada um dos devs tem a sua máquina, tem a sua IDE. As pessoas brigam se VI é melhor que Emacs, ou se o NetBeans é melhor que o Eclipse, ou qualquer uma dessas coisas. Então, façam que na dinâmica, você pareia um dia na máquina de um, você pareia um dia na máquina do outro, as pessoas também vão aprender novos shortcuts, vão aprender novas maneiras de trabalhar aquele código. Isso é parte da dinâmica. Quando fazer é uma outra pergunta que aparece muitas vezes. Tem gente que diz, não, quando eu estou pareando, eu tenho que estar 100% pareando. Será? Será que tudo que eu preciso fazer precisa estar realmente 100% pareando? O próprio Woody, quando falou aqui no Keynote para nós sobre Mob Programming, falou quando fazer, quando não fazer. Essas regras se aplicam para nós também quando a gente fala em pair programming. Veja o que faz sentido para você, mas faça isso acontecer. E quais papéis devem parear? Muitas vezes a gente pensa que só os devs têm de parear entre si. Mas tu tem no teu time a Dona Maria, que é excelente em infra, DevOps, seja lá qual é o termo que tem na tua empresa. Faz ela parear com alguém que seja dev. Porque os devs vão saber mais sobre o deploy e vão ajudar, então, a conseguir chegar numa situação de deployment contínuo, assim como ela potencialmente vai aprender mais sobre escrever código e os scripts dela vão ser melhores. A gente tem no nosso time um estagiário. Ele está começando a carreira profissional dele. Uma das coisas que a gente quer que ele faça é que ele pareie com todo mundo, inclusive com o PO, inclusive com o gestor, para ele ver o que são cada um desses papéis. Também faz parte do aprendizado dele como profissional que está entrando no mercado. Outra coisa muito importante daí, vou confessar para vocês que dei uma roubada do que eu botei lá
na minha submissão para agora, porque daí eu achei que falar de refatoração ia ser muito baixo nível. Então, deixa eu voltar para nós que não somos tão técnicos, e vamos pensar que quando a gente tem a possibilidade de parar todo o time para pensar no que é uma dívida técnica, façam isso. Muitas vezes o que eu vejo as pessoas fazendo é, fazem uma sessão de arquitetura, de tech HUD, ou o nome que for, cria-se uma lista e diz, bom, agora eu já sei o que eu preciso fazer, ou quais são as dívidas que eu tenho no meu código, nos meus sistemas. E daí, parou. Botou esse documento no Drive compartilhado, ou botou na Wiki, e é mais um desses lugares onde os documentos vão para morrer. Não pode, isso tem de ser vivo. Então, uma alternativa, ou, para mim, uma das alternativas mais viáveis é você, de novo, como Agile Coach, incentivar sempre que os itens que estão na lista vão para o fluxo de trabalho contínuo que vocês têm no dia a dia. Levem para o board de vocês. Como vocês vão fazer isso? Depende. Muitas pessoas que eu vejo fazer com sucesso definem um percentual. A cada 3 features ou 3 histórias que eu colocar no quadro, uma vai ser um item que eu estou trazendo de dívida técnica. Vocês têm de ter essas conversas a todos os momentos, a todo começo de sprint, ou se vocês fazem Kanban, aquela cerimônia de início de... esqueci o nome. Se vocês estão fazendo uma Lean Inception, onde vocês não estão começando um projeto do zero, ou o projeto de vocês está conectado com algum software, algum produto que já existe, levem essa lista na discussão, e quando vocês fizerem a categorização lá de o que é importante, o que não é, qual é o impacto técnico que tem, isso tem de ser considerado. Porque senão, de novo, a nossa complexidade só aumenta. É o Ronaldo que já tinha se endividado na festa de casamento, depois o financiamento e daí ele está fazendo 3 freela para conseguir ter um pouco de viabilidade econômica e 0 viabilidade de vida, né? Perguntas? Quis trazer para vocês exemplos reais de coisas que a gente está fazendo agora, mas eu imagino que vocês também têm outras coisas que vocês fazem. Então, além de perguntas, se alguém tiver uma contribuição dentro desse universo, eu gostaria de ouvir, porque esse é uma das coisas que me preocupa hoje no dia a dia. Vocês já ouviram falar na regra do escoteiro? Que você chega num lugar para acampar e quando você sai, o código tem que ser... Desculpa, a área tem que ser melhor do que quando você chegou? Isso existe também para código-fonte. Então, isso é uma outra técnica que existe. Eu tenho certeza de que alguns de vocês também têm outras técnicas. Ou querem saber um pouco mais sobre alguma dessas coisas que a gente está fazendo. Então, eu tenho aí 5 minutos para perguntas ainda? Beleza. Opa, parabéns pela palestra, pelo conteúdo. Eu acho que deviam ter mais desses conteúdos no Agile Brasil, assim, muito mais desse tipo. Na sua opinião, lá nos primórdios, o papel do Scrum Master era um papel no time que rotacionava cada sprint. Hoje isso se perdeu, acabou, né? Viramos agilistas de palco, de circo e por aí afora. Na sua opinião, você acha que era válido a gente voltar a esse tempo e onde o Scrum Master, o XPTO Coach, voltasse a codar, voltasse a programar junto com o time, fosse skin in the game com as dores ali do time? O que você acha disso? Vou te dar a resposta clássica do consultor, mesmo não sendo consultor, que é depende. Tá? Por que eu acho que depende? Porque tem que ver o que você está fazendo no seu dia a dia. Se você é uma pessoa focada em garantir que os processos estão acontecendo, aí eu acho que pode rotacionar. Porque daí é muito mais um papel de analista de processo do que qualquer outra coisa. Se você tiver um trabalho também de expandir o universo de conhecimento de agilidade para dentro do time e para times correlacionados com o seu, talvez faça sentido ser um papel que rotaciona, mas talvez faça sentido ser um papel em específico. Se você é uma pessoa também que faz gestão de pessoas, aí rotacionar é mais complicado. Porque daí, potencialmente, tu não vai ter
algumas habilidades e algumas técnicas que precisa para aquilo, e rotacionar não vai te dar o espaço para criar elas em ti. Então, eu acho que vai variar um pouco da tua situação. Mas eu concordo 100% contigo que, se você ficar naquela vibe de só falo e só colo post-it, aí pode rotacionar, porque você não está fazendo impacto muito grande no teu universo mesmo. E, para mim, isso é um erro. Mais perguntas? Parabéns pela palestra. Obrigado. Na verdade, eu queria até devolver a pergunta para o nosso amigo ali, porque ele falou de alguns papéis que deveriam codar, né? E eu acho que dentro da agilidade a gente está voltado para isso, cada um exercer o seu papel. Eu queria saber dele, eu acho que, não sei se ele está escutando, mas qual que é a necessidade de papel de Scrum Master e PO, tá programando, codando, né? Viu que a pergunta foi para você? Eu vou tentar resumir a pergunta dela, que foi: você acha que um Scrum Master e um PO agregam valor codando? Mais ou menos isso, pode ser? Eu acho que agregaria, no sentido que ele tem a questão técnica ali, como a proposta da palestra, ele tem um viés técnico, se ele tivesse viés técnico, se ele veio, né, de um dev, e que veio de uma carreira técnica, passou por essas dificuldades, né? Eu já tive no meu time um estagiário que veio fazer feedback comigo, queria ser gerente de projetos. Com 6 meses de trabalho, a meta dele, nos próximos 6 meses, era ser gerente de projeto. Não fazia sentido, o cara tinha que trilhar ali um tempo. Eu faço ideia que um PO, um Scrum Master, também tenha passado por essa trilha de ter codificado, ter virado à noite ali, resolvendo um problema de produção, numa grande operação, envolvendo alguns milhões de reais ali, ou vida de pessoas que teriam que ser salvas por causa daquele software. Enfim, ter skin in the game, para poder entender qual que é a dor, a dificuldade do cara ter. Cara, tá bom, fizemos o Persona, fizemos ali Inception, mas não é simples assim colocar uma API no ar, colocar um software rodando. Então, o que eu vejo muitas vezes é que o Scrum Master, o PO, acha que estala o dedo e tem software do outro lado. Eu acho que faz parte, como também as pessoas técnicas têm que ter um viés, né, psicológico, de humanas, de pessoas, de entender também esse relacionamento, que eu vejo muitas vezes as pessoas põem o fone de ouvido, se isolam, não tem relacionamento nenhum com ninguém do time. Então, tem os dois lados também. Corroborando um pouco, eu acho que depende de novo, né? Tem que ver a tua situação. Acho um pouco da minha proposta aqui, apresentando algumas das coisas que a gente está fazendo, mesmo que você não code, você consegue facilitar com que o time técnico tome mais conhecimento de algumas boas práticas de engenharia de software a ponto de entregar melhor. E, a meu ver, isso impacta também na cultura de segurança psicológica do time, né? Se você ficar com um bug que você nunca conserta, vai ficar todo mundo muito decepcionado. E isso não ajuda ninguém. Não sei se a gente tem tempo para mais uma pergunta. Ele tinha... Não? Pessoal, muito obrigado de novo por terem vindo. Qualquer coisa, me chame nos corredores.